Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do Gregório Ventura. E você sabe, toda semana nós trazemos aqui um empreendedor de sucesso com empresas relevantes que vão nos ajudar, a entender o mundo dos negócios. E lógico, nós sabemos que o agronegócio tem crescido muito no nosso país, tem sido uma mola propulsora da nossa economia. E eu trouxe hoje aqui para a gente bater um papo muito especial, Hilda da Losky Agronegócios. Então nós vamos contar um pouquinho, dessa história dela, dessa vida dela com agronegócios e de como que ela foi construindo, o sucesso e os pilares de sucesso deste negócio. Seja muito bem-vinda, Hilda. Obrigada, Gregório. É muito bom estar aqui com você. Eu sei que quem te conhece aqui no Norte de Minas e muita gente sabe do seu perfil, do seu trabalho, sabe como você é uma empreendedora nata, como você é uma pessoa de pilares muito sustentáveis em tudo aquilo que você faz. Então, para nós é uma alegria muito grande poder receber e a gente conversar sobre agronegócios. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, de como é que começou a sua história profissional, para que as pessoas que estão nos assistindo possam te conhecer. Bom, eu sou engenheira agrônoma por formação, me formei em Viçosa e isso vem de uma influência bem familiar. Eu sou a 4ª geração de imigrantes e talvez daí vem esse pezinho no empreendedorismo, na vontade de mudar, nessa busca de novos lugares, novos saberes. E nessa formação de agronomia, influenciada bastante pela vivência que nós tínhamos nesse trabalho nosso familiar, eu fui para Viçosa e de Viçosa eu vim para o norte de Minas. E aí falar de educação, formação, formação hoje a gente tem uma formação básica ali, eu sou engenheira agrônoma, mas depois de ser engenheira agrônoma, a gente já nunca mais parou de se capacitar. Então na área de administração, fiz na FGV gestão empresarial, depois fiz na Dom Cabral 2 formações continuadas também, e hoje eu continuo fazendo formação na USP, na FIA, em gestão de pessoas, na versão gestão humanizada de pessoas. Então a formação não para, e a formação técnica também não para, porque eu tenho uma coisa comigo, eu tenho a necessidade de vivenciar o meu problema prático para me ajudar na decisão. Eu preciso vivenciar isso em todos os aspectos, e no técnico permanece assim, mesmo que a gente tenha equipe técnica, a gente conduz a equipe, mas eu preciso entender, vivenciar para contribuir. É meu jeito de ser. Que bacana, eu sempre digo, quando você fala da sua formação e que ela é continuada, o quanto que isso é importante, para o empreendedor. Então você que é empreendedor, o quanto que essa formação continuada é fundamental, porque é ela que vai te dar a base daquilo que você precisa evoluir no seu negócio, Ou seja, quando o empreendedor ele abre a cabeça para estudar, para se aperfeiçoar, acaba que ele também vai conseguindo lidar com um ambiente que muda o tempo inteiro, com um ambiente complexo dos negócios, que um dia é uma coisa, o outro dia é outra, ainda mais no Brasil, que nada é ali constante, As surpresas são quase que diárias. Então, para que o empreendedor esteja preparado, você tocou num ponto muito importante, que é a formação. E nos conte aí, conta um pouco do seu histórico, da sua vida profissional. Como você começou? Você veio para cá? Como é que foi a sua trajetória profissional até chegar aqui? Logo que eu me formei em Viçosa, eu conheci uma pessoa daqui, a gente se casou e profissionalmente nós construímos essa trajetória durante ali uns 5 anos em comum. Alfeu, agrônomo também, nós viemos para trabalhar na fazenda de Claro dos Poções. Ali vieram Ana, Felipe, os 2 primeiros filhos. Sim. E começamos a fazer esse trabalho até que a gente perdeu o Alfeu. Com a perda de Alfeu, e meus irmãos, eles estavam em Barbacena, já estavam adquirindo propriedades aqui, vieram para cá. E nesse momento de dor, de dificuldade, onde a gente começou o nosso negócio, eu e Alfeu com uma fazenda tradicional, que tinha aqui? Aqui tinha pecuária de corte, tinha a rapadura, tinha
as roças na meia, que é bem tradicional mesmo. A gente foi fazendo uma mudança pela irrigação. Fizemos projetos de irrigação, irrigamos, entramos nas culturas irrigadas, e aí eu coloquei um pouquinho do meu DNA, da minha proposta. Minha família sempre trabalhou com horticultura, com hortaliças. Então a gente começou dentro do tradicional da região, era milho, algodão, feijão, aí a gente, vamos colocar um pouco de hortaliça. E aí começamos esse trabalho com hortaliças na nossa propriedade. Com a perda dele foi muito trágico, muito complexo, mas continuamos. E nessa época meus irmãos já estavam aqui, como Fazenda Nova Esperança, a gente estava estruturando isso. E resolvemos seguir juntos, seguir os 4 irmãos juntos nessa caminhada. Tivemos uma empresa de produção de folhas, né, foi a Folha Fina, a gente foi até 99. A gente ficou com essa empresa de produção de hortaliças e depois focamos na fruticultura. Levamos nossos negócios todos para a fruticultura. Isso a partir de 2000? A partir de... Começamos a fruticultura em 99. Tá. Na verdade, nós encerramos a produção de folhas em 2015. Começou em 99, nós começamos as folhas e a fruta. Por que você resolveu ir para a fruticultura? O que você percebeu de oportunidade e como é que foi este investimento e como é que foi esse negócio da fruticultura, né? Aí que estava mesmo o grande desenvolvimento? Nós percebemos que pelo menos a gente traz esse conhecimento, essa vivência, de que a gente não pode ter uma única atividade quando a gente está com a agricultura, com o agronegócio. Então tem que existir uma diversificação. Ótimo. E dentro da diversificação, como a gente já tinha algo bastante intenso, que eram as folhas, a gente partiu para algo um pouco menos intensivo, de mão de obra, que foi a bananicultura. E permanecemos com o tradicional, que era a pecuária de corte. Então, dentro desse layout, né, nós fomos desenvolvendo. Você escolheu uma estratégia de diversificar os negócios, né, como você está dizendo. E a gente sempre ouve falar que a banana é algo muito bom no norte de Minas, que os empreendedores que lidam com a banana, mas eu imagino, Hilda, que às vezes a gente vê só o que lá no final, né? Mas eu imagino o quanto que é desafiante você ter feito esse negócio dar certo, porque eu acho que existem muitas variáveis no negócio da banana, né? Eu acho que existem muitas variáveis que pode fazer com que o negócio tenha sucesso e não, que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Logística e tanta coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, eu acho que é importante para a gente ter uma ideia do negócio em si, né? Assim, dizer que às vezes não é só você chegar lá, vou plantar uns pés de banana, né? Vai dar banana, vou vender e vou ganhar dinheiro, né? É um negócio exigente, estou correto na minha análise? Muito correto, e que passou por diversas transformações desde que entrou no norte de Minas, né? Começou em Janaúba, a região tinha muita tradição em produzir banana prata, foi referência nacional em banana prata, e com o passar do tempo, principalmente por problemas fitossanitários que a região ainda vivencia, cada vez mais desafios, ela migrou um pouco de banana prata para banana prata mais banana nanica. Esse é um dos desafios, o desafio fitopatológico, aí o da agrônoma falando. Sim. O desafio fitopatológico aqui no norte de Minas, ele hoje é imenso. Hoje a gente vive numa situação de risco das pragas e das doenças, né, que vem comprometendo muito a rentabilidade do nosso negócio. Não só a rentabilidade, vem comprometendo a segurança do nosso negócio. Hoje existem empreendimentos onde a gente implanta um pomar. Um pomar é um empreendimento que a gente sequer consegue colher o primeiro cacho daquele pomar. E por quê? É uma doença que está ali, que não existe tecnologia suficiente, ou ainda não existe tecnologia suficiente para a gente vencer isso. E mesmo em que pese a gente ter apoios técnicos muito relevantes, EPAMIG, Embrapa, conhecimentos de consultores internacionais, mesmo assim nos coloca em risco. Então, o primeiro risco que a gente tem, como vários outros empreendimentos têm, né?
nós temos esse risco fitopatológico. A segunda grande mudança que aconteceu no norte de Minas foi a questão do próprio desenvolvimento do norte de Minas, né? Veio toda essa questão de uma industrialização que vem acontecendo, a gente vem passando por essa mudança da industrialização, veio essa indústria fotovoltaica para cá, e esse ambiente trouxe um outro desafio, que é o desafio da busca de mão de obra. Né? A mão de obra hoje ela é muito disputada. Mesmo que você faça e tente trazer todo esse processo de gestão de pessoas, de bonificação, que você faz processos de captação de pessoas, onde além dos benefícios legais, você também dá benefícios adicionais, mesmo assim a gente não consegue, porque a agricultura ela tem um desafio, que é o desafio do ambiente. Eu estou indo para um ambiente que é um ambiente mais rústico, mais ríspido, mais sol, mais vento, é uma indústria ao ar livre, né? E a bananicultura passa por essa questão, essa transição, né, de falta de número de pessoas suficientes que tenham interesse em estar lá. Passa também aí, e vai muito para a sua área, que é essa transição geracional que a gente está vivendo, né? Sim. Que as pessoas não é que não querem aquilo, mas não querem aquilo nem nada. Sim. Né? Então a gente vivencia isso na prática, nessa nova geração que está aí, que ou não se encontrou, ou nós, como empresários do agronegócio, ainda não encontramos a forma de dialogar com eles. Gostei dessa colocação sua, talvez tem os dois lados, né? Ou nós, empresários, não encontramos a forma de dialogar com ele. A gente tem estudado muito isso e conversado muito sobre isso, né, no meio empresarial. De fato, nós vivemos um período de grande perigo no sentido de... Eu nunca vivi isso, eu fui gestor 15 anos, sou consultor há mais de 17, porque eu vivi esse momento que a gente tem vivido de falta de mão de obra no sentido de pessoas quererem trabalhar, de ter iniciativa, de quererem ter um objetivo muito claro. Então a nova geração, ela vê as coisas de uma maneira totalmente diferente. Sim. Então é um desafio grande que corre o risco, né, da gente ter um apagão justamente por falta de mão de obra. E assim, as notícias que a gente vê é dizendo assim, olha, eu não sei se vai melhorar. O que eu digo para o empreendedor é que ele tem que procurar construir dentro do seu negócio. Eu sei que isso não é fácil que eu estou falando, mas para mim esse é o grande desafio. Primeiro, né, como você diz, né, ele tem que criar uma estrutura de gestão de pessoas muito boas para tentar segurar essas pessoas, para tentar fazer uma atração de talentos, de pessoas que queiram trabalhar, que enxerguem alguma perspectiva naquele negócio, treinamento, principalmente na hora que a pessoa chega, né, para que ela consiga ficar e consiga ter atrativos para que ela realmente consiga ficar muito tempo. Eu sei que é uma conversa mais aprofundada, mais prolongada, né, do que nós estamos falando aqui, mas é bom você ter tocado nesse ponto porque, né, gente, o agro também sofre muito com isso. Foi muito bom você ter falado, né? Então, não só o varejo, né, não só a indústria, mas não só os pequenos negócios, mas o agro também sofre muito com isso e você colocou isso muito bem. Me fala uma coisa, e você continua ainda na questão da banana? Eu sei que aí vocês construíram uma empresa, né? Se não me engano, parceria, algo assim, não foi? Eu por um tempo, eu estive na área comercial trabalhando com uma parceria com produtos agrícolas. Tá. Hoje eu já não estou mais na área comercial de insumos para agricultura. Sim. Nós vendemos o negócio para um grupo maior, porque existe um momento que você tem que tomar decisões pessoais e estratégicas, né? Então a opção foi fazer a venda desse negócio. Hoje nós estamos no agronegócio, na área de produção primária mesmo, e partindo para a agroindústria. Tá.
Fala um pouquinho, então, só a gente entender um pouquinho da parceria. Quanto tempo você ficou com a parceria e ela se prestava a quê? O que era você me falou comercial, né? O que era o objetivo dela e o que é o objetivo? Continua, você vendeu esse grupo, quando que você vendeu? Só para a gente entender um pouquinho dessa sua carreira, que ela é bem diversificada, né? Então, para a gente entender um pouco do seu trabalho aí. Nós estruturamos a parceria. Houve um tempo que eu, na época que eu precisava educar a Ana e Felipe, eu passava uma parte do tempo em Montes Claros e eu tinha um tempo livre. Eu morava em Claros, como moro ainda, e a gente tinha esse tempo livre. Trazia os meninos para cá e nesse tempo livre eu não conseguia ficar parada. Eu fui trabalhar como RT de uma empresa comercial. Com o passar do tempo, o negócio assim, foi tomando mais corpo, foi ficando... eu conseguia me dedicar mais, meus irmãos estavam comigo aqui, e eu consegui me dedicar mais à área comercial. Em um determinado momento, eu abri mão de ser funcionária dessa empresa, e eu e Ricardo, a gente montou a parceria Produtos Agrícolas. Para fazer que tipo de prestação de serviço? A gente sempre trabalhou de uma forma que a gente acreditava muito na verdade, como a gente acredita muito na verdade. E a gente via que existia uma certa falha nisso daí. Então as empresas não conseguiam chegar de uma forma verdadeira, com bons propósitos de transferir tecnologia, de apoio técnico nesses produtores. E a gente montou essa empresa e nessas bases a gente desenvolveu a parceria até 2022, quando a gente fez a venda dela. De 2001 a 2022, foram 21 anos. 21 anos de crescente muito positiva, dentro dela também uma estruturação muito rígida, né? Fluxo de caixa, em documentação, em gestão de pessoas. E isso atraiu o olhar de uma multinacional. A multinacional nos fez essa oferta, nós ficamos nessa empresa por um tempo como uma parte do negócio, como sócios dessa empresa que fez a aquisição parcial da parceria, e depois a gente resolveu realmente iniciar. Vendemos o 100% dela. Então o foco foi esse. A parceria vendeu insumos, né, venda de insumos de diversos tipos, e sementes, fertilizantes, defensivos, e prestação de serviço, e conversar com pessoas, e atender pessoas, e entender as dificuldades e procurar, dentro do limite de uma empresa comercial, auxiliar essas pessoas no desenvolvimento. Se alguém tem, como muitas pessoas têm e olham atrás, nós crescemos juntos com vários grandes produtores hoje, que estão no norte de Minas, que hoje são grandes empresas. Que bacana. Então, pelo que eu estou entendendo, né, quando a gente fala em pilares do sucesso de um negócio, essa questão da gestão de pessoas, da tecnologia, de uma prestação de serviço que tivesse uma preocupação com o desenvolvimento do produtor, né? Eu entendo que, pelo que você colocou aí, foram alguns pilares fundamentais para o sucesso da parceria, né, do seu negócio, né, e que você carrega no seu DNA, podemos dizer assim. É tratar a gente como gente. Nós temos que tratar pessoas como seres humanos, gente como gente mesmo. Eu acho que talvez esse seja o sucesso, não sei se sucesso, mas é o bom caminho que nós temos que trilhar. Mesmo que, Gregório, você se sinta decepcionado, porque nem todas as pessoas entendem a sua postura. Muitas vezes o tratar bem, o querer acolher, ele é visto pelos outros como você é uma pessoa que pode ser ludibriada e enganada. E na verdade não é isso. A gente vai passando tempo, convive com as pessoas, vai te fazendo fazer a leitura. A gente sabe quando a gente está sendo enganado ou tenta ser enganado pelo outro. É triste por um lado, mas faz parte. Estamos aí por isso mesmo, né? Sim. Mas sem nunca deixar que a decepção ou que a desilusão te tire do caminho que você tem que seguir. Isso em todo lugar, na sua relação com o funcionário, na sua relação com os amigos, na sua relação com a família.
Então eu acho que a gente tem que se pautar por isso, né? Por respeitar o ser humano que está ali conosco. Que bacana, Hilda, muito bom, né, falar com você e você trazer esse pilar de pessoas, né, desse respeito às pessoas, desses valores, nunca desviar do propósito. Gosto muito disso, né, é algo que me chama muita atenção e é que a gente sempre trabalha com o empreendedor. E aí você vendeu a parceria e veio, você hoje tem um grupo, né, eu queria que você falasse um pouco desse grupo. A partir daí, como é que foi a sua trajetória, que caminho vocês escolheram a partir disso? Porque, como você disse, você não é de ficar parada. Assim, os negócios foram se desenvolvendo de forma paralela, né? Os negócios familiares aconteciam ao mesmo tempo que acontecia o negócio comercial. E no negócio familiar, nós também tomamos uma decisão, porque até determinado tempo era um processo que era uma relação de sociedade, mas informal, né? Trabalhávamos juntos. E em família acontece muito isso. A gente trabalha junto. Eu trabalho junto com meu filho, trabalho junto com meu marido, eu trabalho junto com meu pai, com meus irmãos. E a gente precisa formalizar. E em determinada fase, nós passamos pelo processo de formalização. 2018, salvo engano, nós contratamos uma empresa. E como éramos irmãos no negócio e meus filhos no negócio, as idades eram muito diferentes, os negócios eram diferentes, nós estruturamos 2 holdings familiares. Uma de sociedade minha com os meus irmãos, os meus irmãos todos trabalhando no agronegócio exclusivamente, e os meus filhos ainda estudando, não estavam no negócio. E quando começamos essa estruturação, um estava estudando, já tinha saído para trabalhar numa empresa multinacional, minha filha estava estudando ainda, e Rafael, meu terceiro filho, ainda era bem pequenininho. E meus irmãos tinham os filhos, cada um tinha uma estrutura familiar. Então, como é que você organiza isso, né, para virar um negócio e para você trazer proteção para o negócio, proteção para o patrimônio, e você consiga prosseguir e você torne esse negócio atrativo, inclusive para a próxima geração vir. Contratamos uma consultoria profissional para fazer essa parte do nosso negócio, essa estruturação. Então nós construímos as pessoas físicas nossas, elas permanecem, tem a parceria com as pessoas jurídicas, são 2 pessoas jurídicas. E essas relações foram todas muito bem formatadas. Além da formatação patrimonial, formatação por contratos, das relações, fizemos também todo um protocolo familiar para a gente deixar muito claro para o nosso sucessor qual era a nossa expectativa ou qual era a nossa estrutura para eles estarem conosco. E nesse primeiro momento a gente já conseguiu trazer a primeira pessoa, que foi o Felipe. Hoje ele é contratado da nossa pessoa, foi contratado da nossa pessoa física, hoje está contratado na nossa pessoa jurídica. E ele foi a primeira pessoa que viu como que a clareza nos negócios, na remuneração, na estrutura de trabalho, na estrutura hierárquica, conseguiria dar essa proteção, veio para trabalhar conosco nessa primeira empresa que a gente criou. Paralelo, nós criamos uma outra empresa que teve a pecuária inserida, que teve uma questão patrimonial também inserida nessa. E com esse desenvolvimento desses negócios, a gente foi percebendo, bom, eu já trouxe uma parte da sucessão, eu me tornei atrativa para trazer outra parte da sucessão. A filha do meu irmão também está conosco. Sim. Só que a gente precisa mais. Lembra que a gente fala de uma transição geracional? Sim. Nós temos gente de todas as idades, né? No nosso negócio, falando de atrair o sucessor para o negócio. E aí a gente precisava, entendeu que a gente precisava ter inovação, tecnologia, a gente sempre trouxe tecnologia, a gente precisava também trazer inovação.
E com esse processo de inovação veio a proposta da agroindústria. E a proposta da agroindústria, nós já tínhamos uvas. De uvas, vamos fazer o exercício das uvas viníferas. As uvas viníferas são aptas aqui na região? Produzem vinhos de qualidade? Sim. Aí a gente estruturou a Losc Vinicultura. Então, nosso grupo hoje, ele caminha para a agroindústria e a gente caminha para tentar ser mais atrativo para a nossa sucessão e para outros jovens no nosso grupo de trabalho. Tá, é interessante isso que você está falando, né? Hoje, o processo sucessório, ele é fundamental, sabe? Eu vejo que das grandes dificuldades hoje das empresas é o processo sucessório. Muitas vezes o pai, ele monta um negócio, né, ali de sucesso, aí tem os filhos, e qual que é a grande dúvida? Como fazer esse processo sucessório, né? E igual você falou, é outra geração, outra cabeça, né? E até como estruturar isso, né? Então, o que você está nos contando é que você estruturou, né, e continua, né, estruturando, continua fazendo esse trabalho de transição até dessa questão de geração, que é fundamental. Eu gosto muito dessa ideia de você estar transmitindo isso, né, para o nosso público aí de empreendedores, porque isso mostra, né, o quão sério nós temos que levar isso e quanto de maneira profissional. Não dá para fazer mais amador essas coisas, né, Hilda? Não dá, e as pessoas, principalmente quem está fora, tem que ter muita clareza de como funciona dentro. E na estrutura familiar isso é mais complexo ainda. Porque você está convivendo com um tio, você está convivendo com um pai, com uma mãe, com um irmão. O nosso desejo é que se convivam com os primos, né? Com nora, com genro. Então, precisa ter uma estruturação muito clara. Eu posso estar nessa estrutura empresarial que foi desenvolvida a qualquer preço, de qualquer forma? Talvez não. Isso aí, quem está desenvolvendo o processo tem que entender o que quer. Eu quero trazer uma pessoa sem preparo para dentro do meu negócio? Eu quero preparar essa pessoa na minha caminhada ou não quero? Se eu tenho condição de preparar essa pessoa na minha caminhada, ok, você já pode estruturar e trazer logo, depois que se formou, num curso técnico, num curso superior, ou que fez que teve uma experiência internacional. Mas nossa opção foi para que o nosso jovem entendesse um pouco que está fora da nossa estrutura, por nós sermos uma estrutura familiar, e viesse de lá para cá contribuindo um pouco mais com a organização. Então, nosso protocolo familiar ele prevê que o nosso jovem saia um pouco, conheça outras estruturas organizacionais, até para entender na prática o que é a hierarquia, né? Porque é muito difícil a pessoa, principalmente negócios muito prósperos, às vezes a pessoa entender corretamente o que eu sou ali dentro, qual que é a minha posição. Eu sou ali um funcionário que tem que entregar metas, tem que entregar resultados, né? E isso tem que ser nos mesmos moldes de quem não é da família, né? A pessoa não pode achar porque ela é da família, ela é um filho, ela é um primo, ela já chega e ela pode fazer o que quiser, falar o que quiser, pegar dinheiro no caixa, né? Essas coisas, né? Isso tem que ficar muito claro. Essa questão de prolabore é prolabore, recurso da empresa é recurso da empresa. Isso aí, qualquer empresa familiar, eu não sei quem vai nos ouvir, eu tenho certeza que pode soar soar muito simplório para muitos, né? Que você tem um público de empreendedores, pessoas muito organizadas, mas o agronegócio ele tem uma estrutura um pouco diferente. A gente ainda vê muita mistura do que é o pessoal e do que é o
profissional empresarial. Mas tem também no comércio, viu? E indústria também, tá? Prestação de serviço ainda tem, você ainda tem essa realidade. Não é diferente. Claro que tem pessoas que estão à frente, que organizaram isso, mas essa é uma dor de grande parte das empresas ainda, porque se você pegar as empresas do norte de Minas, e elas cresceram na primeira geração e muitas delas estão aí na segunda geração, então estão convivendo com isso. Alguns conseguiram fazer, mas muitos têm dificuldade ainda nessa transição. Então nós estamos passando por isso os últimos, eu diria, 5, 10 anos. Isso veio com muita força aqui na região, sabe? E isso que você está falando é muito relevante, sabe? Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo, que tem essa dor, né, vai chamar a atenção a sua fala. É um dos primeiros pontos. A gente precisa estruturar muito bem o que é família e o que é empresa. Separar muito bem o que é família no negócio, mesmo estando num negócio familiar, o que é família e o que é empresa. Um não pode comunicar com o outro. A gente precisa criar essa separação. Está lá na contabilidade, né? Então isso tem que virar verdade dentro da empresa. Outra coisa que eu vejo com muito... me assusta um pouco, porque você abriu a fala da bananicultura falando o seguinte: a bananicultura no norte de Minas trouxe muita prosperidade. De fato, é um negócio que deixa margens dependendo de onde você está. Também é um fato. Agora, com os riscos que nós temos hoje, que sempre tivemos, toda empresa ela tem que ter a reserva. Então, quando a gente estruturou a nossa empresa, o nosso patrimônio, fizemos a nossa estrutura, a gente deixou muito claro o que seria reinvestimento, o que seria o que o sócio pode retirar e o que seria o fundo de reserva. E definimos qual o tamanho do fundo de reserva, de forma que qualquer percalço, qualquer dificuldade, qualquer mudança de rumo que tenha que ser feita, essa mudança de rumo, ela se baseie em recurso próprio. Porque às vezes você chega num ponto, como nós muitas vezes tivemos, cadê o patrimônio para garantir a mudança que você queria fazer? Né? Às vezes não tem, às vezes o banco ele te deixa numa situação ali, né, que você não tem de onde tirar esse recurso. Por mais que a gente ouça falar, e o Brasil hoje está muito mais estruturado com relação a essa questão de crédito, não são só bancos, tem empresas, tem outras formas de acesso a crédito. Mas a empresa ela não pode estar 100% exposta, no nosso ponto de vista. Nós somos conservadores. Existem pessoas que pensam diferentes, mas a gente pensa de uma forma conservadora, e isso tem nos trazido até aqui. E tem que levar em consideração outra coisa, que a gente vive num país que, por mais que tenha alguns subsídios e tudo, a gente vive num país de juros, né, que é um dos maiores do mundo, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque quando o juros está barato, às vezes alguns empresários pensam assim: não, eu vou pegar o dinheiro a 2%, meu negócio vai dar 10%, né? Há negócios e negócios, né? Que às vezes permite a pessoa fazer isso, mas ela tem que ter habilidade, o conhecimento do negócio, né? Mas o que você colocou muito bem, o fundo de reserva, a questão do agronegócio, já que você falou, né? Tem a questão das pragas, né? Tem toda a mudança, né? Que às vezes você depende, né? De tudo aquilo que está a nível mundial, né? Quer dizer, uma coisa que acontece, uma bomba jogada lá no país, né? Acaba afetando aqui o preço, né? De um determinado produto aqui de uma maneira drástica, né? Então, se você não tem essa reserva, você está ali sempre trabalhando no limite, né? Se acontece algo externo, né, que faz com que os preços baixem, que você tenha uma crise, né, isso pode levar, né, uma empresa, como já levaram outras, à falência, e isso é uma verdade muito clara no agronegócio. Estou correto? Eu trago ainda, muito além disso que você falou, muito pertinente, mas eu trago a questão interna do norte de Minas. 2015. Nós estávamos num negócio de hortaliças folhosas que demandava muita água. Nosso rio, como todos os rios internos do norte de Minas, que não nasciam fora de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, tiveram restrição.
Você para de produzir, o emprego acaba, o negócio acaba, o negócio diminui, né? Você não tem condição de reestruturar porque você depende de água. Então são coisas que estão muito além dessa previsibilidade, dessa visão estratégica que a gente procura ter. Hoje é menos inédito a questão da escassez hídrica, né? A gente se programa um pouco mais, a gente estrutura as culturas para culturas diferentes, a gente estrutura reservação, a gente trabalha a legislação, né? A gente, através dos sindicatos, das associações, a gente trabalha também estruturações que têm mais garantias ao produtor, mas tem um limite para você estar 100% coberto, acobertado pela visão estratégica. Nessa mesma época, todos nós tivemos um problema bastante sério daquele super El Niño, que a gente teve uma temperatura altíssima, radiação altíssima. Você tinha a produção preparada para colher e não colheu, furou o fluxo de caixa, né? Comprometeu o pomar para o próximo ano. E eu falo que comprometeu para os próximos anos, né? Quem é da bananicultura vai entender o que eu estou falando aí. Foi uma grande virada que a gente teve aí, inclusive para essa questão fitossanitária, né? Esse risco que a gente talvez viva hoje, né? Sei, imaginando. Sim. Mas são essas questões que a visão estratégica ela não consegue ser completa num lugar que você está com uma indústria a céu aberto. E o agronegócio, na vertente produção, é isso. Mesmo que a gente tenha a irrigação, mas a gente tem essa luminosidade maravilhosa do norte de Minas. Não é esse calor maravilhoso? Você me fez lembrar muito, né, de José do Egito, né, que José do Egito, naquela fome que se teve naquela região, naquele período, ele tinha uma sabedoria divina, né, que foi Deus lhe concedeu, e ele chegou para o faraó e falou, olha, nós vamos guardar, né, o que sobrar, justamente porque vai vir uma fome, né, e vai vir momentos difíceis, não sei se era 4, 5, 7 anos, né, eu acho que eram 7, e aquilo ali é que sustentou, né, todo o reinado do Egito naquele período, e os outros povos que estavam em volta ali também, que podiam comprar na mão dele. É mais ou menos essa sabedoria que você está trazendo aí, né? É o fundo de reserva. É o fundo de reserva, que é sabedoria, né? Já é bíblico, né? Muito bacana. Você me falou da vinicultura, tá vindo a vinicultura aí, porque você começou a falar, né, da uva e tudo, você tá, podemos dizer que tá chegando uma nova vinicultura para o norte de Minas, você já tem, como é que tá isso? Tem sim. É um processo também, como tudo que a gente vai fazendo, é no bastidor porque a gente testa. Então fomos testando, a gente começou com a produção de uvas, com uma fazenda que veio, nós compramos uma fazenda em Várzea da Palma, La Sance, na verdade, vieram 5 hectares de uva, começamos a aprender, a entender. Isso foi em que ano? 2016. Tá. 2016. Tá, ok. Algo assim, 14, 16. Então começamos essa produção lá. Lá a gente resolveu transformar lá La Sance, né, essa fazenda Ouro Verde, transformar tudo em bananicultura. Trouxemos, Ctrl-C, Ctrl-V, trouxe Barreiral para Claro dos Poções. Então começamos ali em 2 de 2020, que é fevereiro de 2020, começamos a produção de uvas em Claro dos Poções. E aí eu adoro coleção. E comecei, meu filho, Felipe, também começou a fazer um vinhozinho artesanal com as uvas que nós tínhamos. Falei assim, vamos fazer essa coleção de uvas viníferas. Conseguimos essa coleção de viníferas com o Guilherme, né, que eles têm a produção no Vale do Congo hoje. E aí, dessa coleção, a gente colheu 20 pés disso, dessas uvas viníferas, e processamos. E o processamento deu um produto bem bom, diferente, né? A gente fez um processamento dentre esses produtos que estavam na nossa coleção de viníferas, nós tínhamos uma vinífera brasileira, uma BRS Lorena, e que vinha com umas características diferentes das brancas viníferas que a gente traz de fora, que era perfumada. E aí falou assim, esse produto é interessante, porque esse produto não tem essa vinífera, esse branco perfumado, ele não existe assim.
expandimos nosso pairal para essas viníferas e estamos produzindo. Já estamos produzindo um vinho seco, um vinho suave e um espumante dessas viníferas brasileiras. E você, mas só para me entender, então você a venda disso então é para empresas? Não. De maneira geral, para o varejo? Não. Como, é só para me entender. Nós estamos com o processo de vinificação. Nós temos 2 safras já, 2024, sim, já processando a 2025. Resolvemos criar a LOSC Vinicultura. Tá. Nós temos uma vinicultura do norte de Minas própria. Tá. Nós temos uma cantina em comodato. Nós estabelecemos com uma cantina que já estava na região. Nós fizemos aporte de recursos nelas. Temos um comodato de equipamentos e uma sociedade nesse processo de produção. Produzimos dessa forma, e a LOSC Vinicultura tem estratégia própria de marketing, de comercialização. Entendi. E estamos nessa fase. Nesses últimos 120 dias, a gente deslanchou o processo da produção de rótulos. Está finalizada a produção de rótulos. Contratamos uma pessoa daqui do norte, o Márcio Leite, que fez rótulos lindíssimos. Márcio Leite é ótimo. Ele, inclusive, que criou a marca do pódio para mim, criou aqui o meu mascote, né, o Super Greg. Um grande abraço ao Márcio Leite aí. E agora a gente está na fase do site. A gente vai fazer a princípio não, a gente vai utilizar o e-commerce e vai começar na fase mesmo da divulgação e venda. Sua estratégia de comercialização é pelo e-commerce? Você quer chegar no varejo? Você quer chegar nos supermercados? Como é que é a ideia sua? Qual é o caminho que você está pensando aí? A definição a gente está a contratação é de profissionais para a nossa definição. Então, nossos profissionais da área de marketing, a gente está está fazendo essa definição, mas a princípio a definição passa por e-commerce e um público direcionado de adegas, de hotéis, né, corporativo também. A gente vai fazer essa venda corporativa. O supermercado, talvez no primeiro momento, até pelo volume que a gente tenha, talvez não seja o lugar que a gente consiga ir. Não é adequado ou inadequado. É porque você tem que ter um volume de produto, você tem que fazer o entendimento de qual mercado que você vai atingir. Então, a princípio, esses mercados. Qual que é a marca? Como vai chamar o vinho? Nós temos o vinho seco, vai se chamar Caminho dos Gerais, uma homenagem a esse norte de Minas, que nos acolheu, que vocês lembram, né? A família veio lá da Itália, parou em Barbacena, estudou em Viçosa e veio todo mundo para o norte. E esse norte nos acolheu. Essa caminhada nossa gerou um rótulo lindo, Caminho dos Gerais, do nosso produto, que é o seco. E a gente tem um vinho que é um suave, que vai chamar Florear. É um beija-flor lindo, que Márcio desenhou para a gente. E as mesmas marcas vão para o espumante. Que bacana, eu adoro vinho, eu vou querer experimentar esse vinho, viu? Se estiver pronto, você me fala que eu vou adquirir. Você receberá. Não, mas eu adquiro também, né? Bom, que bom, viu? Parabéns, viu, Hilda? Nossa, mais um vinho aí, né? Já temos aí lá em Gromogol, né? Você está contando sua história. Que história linda, viu? História de uma mulher trabalhadora, de uma família focada, né? De uma família muito dinâmica, né? O seu perfil. Eu sei que você também participa, né, Hilda, de sindicatos e tudo. Você hoje tem algumas representações, não sei como é que, eu acho que também é a sociedade rural. Fala um pouquinho disso daí, das entidades que você participa e qual que é o seu papel lá, que cargo você tem. Essa caminhada nossa de produtor e das dificuldades do produtor, e principalmente minha origem lá, filha de pequeno produtor em Barbacena, a gente veio sempre carregando muito essa dor do que o pequeno produtor vive, do que o produtor, de uma certa forma, tem que enfrentar. E aí eu fui percebendo que a gente, de forma desorganizada, como CPF,
a gente não consegue fazer grandes mudanças. Né? Organizado já é difícil de fazer grandes mudanças, imagina de forma individual e desorganizada para a gente do norte de Minas, onde predomina pequeno produtor ou médio produtor. Então, essa dificuldade que a gente veio enfrentando na nossa caminhada como produtor aqui do norte me fez procurar as organizações. A princípio, para a gente ter proteção, né, como protetor, como produtor, e para ter essa proteção coletiva, né, e depois, como sempre, a gente tem muita vontade de fazer como participante. Hoje eu trabalho na Abanorte como diretora técnica. Nós representamos 2.700 fruticultores e a fruticultura do norte de Minas é uma grande fruticultura, referência nacional, principalmente a bananicultura, mas a gente está com a citricultura aí também bastante interessante em termos de volume de área e de estratégia de fugir das pragas fitossanitárias, das pragas que estão fora daqui. E aí um amigo meu, o Zé Avelino, muito querido, que não está entre nós mais. Zé Avelino, tive a oportunidade de trabalhar com ele, de fazer consultoria com ele, né? É um grande guerreiro, né, da Maísa, e um grande abraço aí pro pessoal da Maísa, né, que Deus o tenha, né, mas foi um grande empreendedor, um homem lutador, né? Lutador, e ele estava dentro do sindicato dos produtores de Montes Claros. E ele me chamou, vem para trabalhar com a gente. Eu falei assim, não sei fazer isso não, meu Zé. Eu aceito só se eu for suplente do suplente do suplente. E ele falou assim, não, vem que a gente vai te ensinando. E foi um convite que eu aceitei, é um grupo que eu gosto de trabalhar com o grupo do sindicato, da FAENG, né? É um pessoal que veste muita camisa do produtor, realmente faz um trabalho diferente na proteção do produtor, mesmo que nós produtores, como a gente se aproxima pouco, a gente é um bando de ovelha desgarrada, a gente não entenda o tanto de proteção que está sendo conferido por essa organização, mas vem. E aí essa dor que eu trazia de 2015, dessas perdas, a gente teve que parar um negócio, nós tivemos que demitir 20 e tantas mulheres, eu trabalhava com mulheres que eram arrimo de família, então isso é muito doído para a gente fazer. E quando a gente fez isso, essa dor me levou a entender que essa questão do meio ambiente, da reservação de água, da proteção de água, né, do norte de Minas Gerais, ela precisa ser muito bem pensada de forma estratégica. Então eu me dediquei a esse trabalho, com esse foco num trabalho mais ligado à questão técnica, mas na questão de legislação e de organização, voltada muito para o meio ambiente. E recentemente, também nessa linha de trabalho, o Flávio me chamou, se eu não queria compor a diretoria da Sociedade Rural. É outro grupo espetacular de trabalho, com uma linha bem diferente da linha dos sindicatos de produtores, mas que ele também faz um trabalho muito aguerrido de proteção. Eu disse para Flávio, se a gente conseguir trabalhar, se eu conseguir trabalhar nessa área que eu já trabalho dentro do sindicato, com a FAENG, eu concordo em estar com vocês e trabalhando. E aí, com muito orgulho, hoje também faço parte da Sociedade Rural. E a gente sabe que é uma organização de pessoas do norte de Minas. Eu não sou do norte de Minas, eu fui acolhida aqui, e foi mais um momento muito que me deixou muito feliz pelo acolhimento, né? De estar dentro desse grupo que representa tão bem os produtores aqui do norte. Então, os trabalhos de representação são trabalhos que eu faço com esse objetivo, né? Sempre, você lembra do meu foco? Que são as pessoas. Não tenho interesse político, eu tenho interesse em que as pessoas que vivem
nesse lugar, que é o meu lugar hoje, o lugar dos meus filhos hoje, que é o norte de Minas Gerais, seja um ambiente que eles possam trabalhar de forma segura. Né? Tenho segurança para fazer o seu trabalho, tenho segurança para produzir, tenho essa proteção que vem das organizações, para eles fazerem com mais tranquilidade o que fazem muito bem feito, que é produzir. A gente hoje tenta fazer também uma mudança em termos de logística, né? Isso dentro da Associação de Fruticultores, como eu faço para a nossa fruta ser vendida com mais facilidade, ser mais reconhecida, né? Que nós estamos numa região muito difícil de acesso pela distância. Então, já que eu não posso acabar com os quilômetros, eu tenho que facilitar essa logística. Como que eu mudo uma logística? Eu mudo uma logística traduzindo em qualidade de fruta, demonstrando para o nosso público qual que é a qualidade que a gente tem. Então a gente fez e tem dentro das associações 2 grandes marcas, marcas coletivas e indicações geográficas, né? Que é a região Jaíba e o movimento 100% Norte-Mineiro. E a gente hoje a gente está tentando fazer uma classificação da banana nanica que tem esse objetivo. A gente já fez da prata, hoje a gente está tentando construir isso junto com o nosso produtor. E junto disso, paralelo a isso, a gente vem trabalhando junto aos órgãos públicos, IGAN, SUPRAM, FEAM, IEF, né? Formas, CEAPA, eu vou esquecendo, mas tem vários, DPMG, CEMIG. Então a gente tenta dialogar com todos para demonstrar quem somos nós, quem é o norte de Minas. O norte de Minas são 220 mil produtores rurais, somos o norte de Minas. 70%, a grosso modo, são propriedades com menos que 50 hectares. Né? Muitos desses vivem de pecuária de corte extensiva. Aí você vem traçando esse perfil e mostrando que não é só o perfil do grande irrigante, da grande empresa. Eu não posso fazer uma legislação que traga esse impacto tão forte, pensando que eu estou fazendo isso para atender um público que não é o maior público, que às vezes o maior público é um público que precisa de mais proteção, de mais capacitação, de mais educação, e que como que a gente vai fazer isso, chegar lá, se nem o próprio Estado, nem a própria federação, governo federal, consegue fazer essa informação e essa educação chegar lá. Então, esse é o meu trabalho com o coletivo. Que bacana. Pensar no coletivo, né? Um empreendedor de sucesso, eu tenho na minha visão, ele pensa assim, coisas como sustentabilidade, ele pensa no coletivo, ele pensa no desenvolvimento do segmento, né, do negócio que ele está, mas enquanto segmento. Então, muito bacana, né, ver esse trabalho que você faz, que você tem desenvolvido. Hilda, eu queria que você falasse para a gente, né, dos pilares de gestão, né, no agronegócio. O que você acredita, que dicas você teria que dar assim, que os produtores, né, ou os empreendedores de maneira geral, isso serve também para qualquer negócio, o que hoje você acredita que são pontos de atenção para uma boa gestão? Essa parte contábil, né, você estruturar uma contabilidade com todos os pilares da contabilidade é muito importante. Separar em negócio pessoal, ter uma boa consultoria ou boas informações sobre quem te atende, para você não ter exposição fiscal. Né? Você tem que se organizar para não ter essa exposição fiscal, que eu acho que no agronegócio a gente está atualmente muito... É um ponto muito sensível ainda para o nosso empreendedor, dado isso que eu falei anteriormente. A gente tem muita gente que não tem nem conhecimento, mas que com nota fiscal eletrônica vai gerando exposição. Sim. Então eu acredito, assim, falando de forma muito básica, né, essa estruturação. E quando você também está no agronegócio, você estruturar
o patrimônio e a sucessão de formas que você tenha transparente. Então, hoje, tudo você tem que ter, para tudo você precisa tentar fazer um procedimento que tenha princípio, meio e fim. Além da contabilidade, essa organização interna que tem esses processos estruturados, mesmo que não sejam escritos formalmente, mas aliás, que tem que ser escritos formalmente, mas que não precisa ter uma estrutura que você não consiga fazer, descrever como que é seu processo, como que é seu processo de colheita, como a pessoa vai até a área que faz esse processo de colheita, como é que chega até o galpão, como é que isso é feito, como é que é seu processo de trazer esse dado para o seu packing house, como é que é seu processo de contratar pessoas e de receber uma pessoa na sua estrutura, né? Como é que é seu processo de controlar seu fluxo de caixa. Outra coisa importante, fluxo de caixa, o negócio para ter sucesso, ele tem que estar capitalizado. Eu tenho que ter um fluxo de caixa positivo. Então são esses pilares, coisas assim que parecem simples depois que você já fez a caminhada, mas que a gente vê muitos negócios, principalmente no agro, sendo desfeito por causa dessas situações. Misturar, né? Não organizar e não ter transparência para você e para quem está fora. Ótimo. A qualidade total, ela é importante para o agro, né? Hoje a gente fala muito, a gente vai para a área de serviço, por exemplo, nós temos aí na indústria as ISOs, hoje a gente tem no setor de saúde a ONA, né? Os processos de qualidade têm se desenvolvido bastante, né? Ou seja, a importância disso, você começou a falar de processos aí, parece que você estava num processo de certificação também, né? Eu não sei se é isso mesmo. Será que você pode falar um pouquinho disso para a gente, da importância hoje em qualquer segmento dessa certificação, trazendo um pouco a sua realidade hoje? Você lembra que eu falei que a gente está tentando diminuir a distância, né? Uma das formas da gente eliminar os problemas logísticos é com a certificação também. Você demonstrar para o consumidor quem você é. E a certificação, sim, nós somos certificados Global Gap nas 3 unidades de produção. Nós somos certificados GRASP também, que é certificação social. E em uma das propriedades a gente tem certificação orgânica. Então, a certificação, ela traz muita lucidez para o processo de produção, para o processo, principalmente para a agricultura. E eu falo certificação porque isso nos traz ganhos adicionais. A certificação, ela faz você traduzir para um documento qual que é o procedimento que precisa ser executado, mesmo que seja simples, e que isso dá muita transparência para quem está ali executando e para quem for te suceder, né, na execução. Então, a certificação, ela traz esse ganho de qualidade em todos os aspectos, um aspecto das pessoas, da segurança, porque você tem que revisar toda essa parte de segurança do trabalho, NR31, contratação, né, que é um ponto de fragilidade ainda. Para nós que estamos, muitas vezes a gente tem negócios pequenos e a gente não cuida desse tipo não dá atenção para essas questões de legislação, de segurança do trabalho. Então, as certificações, ela traz muito isso de forma muito exigente. Ela traz muito muitas informações e procedimentos com relação à higiene, aos cuidados com a fruta, ao autocuidado. Então, as pessoas passam a ter cuidados com elas mesmas, com o ambiente que ela está vivendo, do cuidado com o próprio ambiente. Então, a gente traz a certificação como uma ISO, né? A ISO a gente traduz muito para a indústria. Isso. E a certificação a gente leva para a agricultura e pecuária. É uma revolução lenta, gradativa. Eu falo sempre que a certificação, ela é um processo.
ela começa de forma muito difícil, porque a gente tem que começar a vencer primeiro a resistência do empreendedor. A gente, enquanto empreendedor, tem que vencer essa própria resistência do autocontrole e depois do controle do negócio da gente. Então, o mais difícil é vencer esse momento, mas ela só traz ganhos. Ótimo. Que bom, né? É importante falar disso. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto, né, o quanto que o consumidor tem valorizado, quanto que você tem ganhos bem significativos por trás de qualquer certificação, seja do serviço, comércio, indústria, do agronegócios. Hilda, que papo maravilhoso, né? Muito bacana. Quero te parabenizar pela sua história, uma história muito bonita, pelos seus pilares de sucesso, propósito, missão. A gente percebe isso muito forte, né? Muita profundidade, né, na sua fala, no seu trabalho, muita consistência. Quero te parabenizar por isso, te agradecer muito por você, né, ter guardado um espaço na sua agenda para estar aqui conosco no pódio. Tenho certeza que isso vai ser muito importante para muitos empreendedores, que o nosso trabalho aqui é gerar esse conteúdo para o empreendedor, né? Cada um aprendendo com aquelas empresas que realmente têm feito sucesso em diversos segmentos, né? Então a gente já está chegando a quase 50 entrevistas aqui pelo pódio e vamos em frente, né? Tem muita gente boa para a gente trazer. Queria deixar aberto aí para a sua mensagem final, né? Para os empreendedores, né? Para quem que você quiser, está aberto aí o microfone. Primeiro, te parabenizar. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas, sempre muito ricas, e realmente a gente tem que sempre ouvir, né? Mesmo que seja um ambiente diverso do ambiente da gente, ouvir para aprender. E eu espero, né, que ao trazer essa trajetória nossa aqui para esse ambiente, para essas pessoas, a gente tenha conseguido traduzir o que a gente pensa. Nós sempre procuramos ser simples, mas a simplicidade não precisa ser com desleixo. Você pode ser simples, mas você pode ser um simples com qualidade. E nada do que nós fizemos até então, se foi muito, se foi pouco, mas foi o que fizemos, nada começou e foi como uma varinha de condão, que foi feito de uma vez. Tudo foi uma construção gradativa, com idas e vindas, com erros e acertos, testando, errando e procurando corrigir, mas sempre trazendo essa questão da responsabilidade, da simplicidade, mas do cuidado com o que a gente está fazendo. Então, se eu tenho que deixar alguma mensagem, é isso, que a gente pode ser pequenininho, a gente não precisa ser imenso para ser organizado, a gente pode ser organizado mesmo pequeno e mesmo sem ter muita purpurina. Eu falo que eu não sou da purpurina hora nenhuma, eu não sou do evidenciar, eu sou de fazer e deixar que o exemplo fale por si. Que bacana, liderança pelo exemplo. Vamos deixar essa mensagem aqui. Gente, foi muito importante, né, a gente trazer a Hilda aqui, pelo que ela representa. Vocês viram aí, né, hoje, pela história dela e pelo que ela representa, né, participando de tantas entidades. Então, a você que está no campo, mas a você também que está, né, no comércio, serviço, prestação de serviço, tenho certeza que você colheu, né, vou usar a expressão colher, né, muitos frutos aqui dessa entrevista, muitos insights, e agradecer a Hilda e dizer que esse copo que você está tomando água é a caneca do Greg, né, do nosso super mentor, criado pelo Márcio Leite, é sua, né? Quero te deixar como presente. E também uma pequena lembrança, esse é um troféu que a gente dá de lembrança do pódio, né? Também a ideia criada pelo meu amigo Márcio Leite, né? Então, a gente sempre entrega isso para os empreendedores que vêm aqui para dizer, olha, você, a sua empresa, né? A Loche Agronegócios, a Hilda, são pessoas, empreendedores, né, que estão no pódio, né? E chegaram, né, pela sua história, por aquilo que tem construído, né? Então, deixar isso para você também como lembrança, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. De nada, estamos aqui à disposição. Gente, maravilha, né? Espero que aproveitem bastante, divulguem o pódio, sempre pelo nosso canal do YouTube, né, Gregório Ventura Palestrante, mas também pelo Spotify, você pode ouvir também, né, e divulguem, mandem para outros empreendedores. Muita gente tem comentado, tem assistido, né, chegado em outros estados, outros locais, muita gente tem gostado muito, né, porque aqui nós trazemos conhecimento. E lembre-se, aqui você sempre está no pódio.